fato é que quarta-feira passada, quem não veio, obviamente, se quiser, tem a oportunidade de ouvir, porque ela foi gravada lá. Mas eu comecei dizendo aqui que a história de Salomão é uma continuidade consequente da história de Davi. Tanto é verdade que hoje à noite a gente inclusive ainda tem Davi vivo. Pelo menos só hoje à noite. Mas é uma continuidade. E o que é que nós vimos quarta-feira passada para que haja esse link de compreensão? Nós dissemos aqui que o soerguimento de Salomão ao trono, ele aconteceu de forma sui generis, muito singular. Porque o normal de uma transição numa monarquia é com a morte do rei. E o caso de Salomão foi atípico. E por que foi atípico? Porque houve uma espécie de insurreição por parte do quarto filho de Davi, que possivelmente a essa altura era o legítimo sucessor do trono. Haja vista que Absalão, a gente sabe do final trágico que ele teve, e os outros dois filhos de Salomão também possivelmente já estavam mortos. Haja vista que esse quarto filho, Adonias, ele reivindica por direito o trono. Só que o clima na casa de Davi não era bom. E Adonias possivelmente percebeu que ele teria dificuldades nessa transição. Então o que faz Adonias? Ele monta um esquema tendo algumas pessoas que são peças-chaves, como, por exemplo, 3 delas. Um que era um general, Joabe, outro que era um sacerdote e outro que era um outro da casa chamado Simei. Esses 3 bolam um plano de declarar Adonias rei junto com o povo, com algumas pessoas. Aí você veja, nós não sabemos muito da história de Salomão enquanto infância, adolescência, juventude. A gente não sabe, é totalmente obscuro para a gente. O que a gente sabe é que Salomão é filho de Batseba. Por dizer que Salomão é filho de Batseba, nós já estamos fazendo uma afirmação que resgata elementos que não são revelados, como, por exemplo, o filho de Batseba, ora, certamente, sendo o filho daquela a qual Davi tinha todo um amor diferente do que as outras mulheres, certamente que havia uma coisa diferenciada com Salomão. Salomão era o filho do amor de Davi. Talvez isso justifique Adonias, o legítimo herdeiro do trono, fazer toda aquela sedição. Eu estou só resumindo o que foi visto quarta-feira aqui. O que é que acontece? Para ser bem sintético e entrar no que temos para falar hoje. Adonias monta um esquema, declara-se rei com o apoio de Joabe, algumas pessoas estão lá. Enquanto isso, o profeta Natã, aquele mesmo da profecia, vê o movimento e vai até Batseba e diz: olha, Adonias quer ser rei, vai ao rei Davi, que a essa altura do campeonato não fazia mais nada, era talvez na cama, e diz a ele que Adonias está usurpando o trono, e que ele precisa, Davi, declarar e ungir Salomão como rei. Você veja, a história passa e você não encontra Salomão dizendo uma palavra até aqui. E dito e feito, Davi convoca o povo, vai até o monte e solenemente unge Salomão, e Salomão vira rei. A essa altura, a história chega lá onde está Adonias com o povo, e quando o povo escuta que Davi ungiu Salomão como rei, todo mundo começa a vazar, porque quem queria correr o risco de ser visto como traidor? E corre um, corre outro, e Adonias, que foi então o pivô de tudo, tem a ideia de correr para o santuário, para o templo,
ou para o tabernáculo, melhor dizendo, haja visto que o templo nem existia ainda, que foi Salomão que construiu, e ele vai segurar nos chifres do altar, pressupondo que Salomão não o mataria ali, porque ele já parte do pressuposto de que Salomão quer matá-lo. E eu disse aqui então, que na primeira aparição de Salomão na história, você encontra um jovenzinho, que certamente ele era, sensato, muito sensato. E quando ele ouve a notícia de que Adonias está com medo de ser morto por Salomão, o que você encontra da boca de Salomão é exatamente dizendo: olha, por que você tem medo de morrer? Se fizeres o bem, ninguém vai morrer aqui. Agora, se fizeres o mal, você pode ter medo da espada. Ou seja, Salomão, jovenzinho, já revela o discernimento de qual seja o papel do Estado na existência humana. Ele apenas diz algo que mais tarde o apóstolo Paulo, séculos depois, vai dizer a mesma coisa. Ninguém tem que temer um governo justo. Ninguém de bem tem que temer um governo justo. Quando Adonias escuta aquilo, levam Adonias até Salomão, ele implora para Salomão não matá-lo, e a única palavra da boca de Salomão é: vai para casa. Ou seja, Salomão surge na história já revelando contornos de sabedoria. O que é que acontece hoje aqui? Por que que eu disse então, quarta-feira passada, que tem gente do bem faz bem à vida? Porque é Salomão. De repente um menininho vira rei. E ele vê o seu irmão que queria ser rei, com medo de morrer, e ele disse: não, eu não vou te matar. Quem faz o bem não tem que ter medo. Não, vai para casa. Veja que postura de Salomão. Aí eu chego hoje para você, para falar de que, infelizmente, algumas heranças familiares podem nos fazer muito mal. Por que eu estou lhe dizendo isso? Veja o capítulo 2, por favor, de 1 Reis. Depois que eu fiz essa contextualização do início da história de Salomão. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo... Então pare aí um pouquinho. Perto de morrer, Davi diz: eu preciso dizer ao meu filho Salomão como é que a banda vai tocar. Como é que as coisas têm que ser. E é por isso que eu estou dizendo a você, eu comecei dizendo a você, que nós precisamos discernir as heranças que a gente recebeu. Não pense você que estamos livres, todos nós recebemos bagagens de heranças familiares. E aqui você tem uma coisa muito objetiva, é um pai, um rei extraordinário, que experimentou altos fantásticos, mas baixos, profundos. E Davi quer falar para o seu filho, que é um novo rei. Então, a palavra de Davi tem um peso poderoso. O que é que Davi diz a Salomão? Não é profundo isso? Imagina um pai no leito de morte, chamando um filho, para dizer assim: meu filho, escute o que eu vou lhe dizer, agora que eu vou morrer, e isso tem que servir para o resto da vida. É muito forte isso, é muito poderoso isso. E o conselho de Davi é o seguinte: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Talvez aqui é que esteja o maior problema. Coragem, pois, e ser homem. E aí, Davi começa a dar alguns conselhos.
Eu vou precisar ler alguma coisa aqui, porque senão vai ficar muito solto na cabeça da gente. Ele diz assim: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, que está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Certo? Aí ele continua: para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Pare até aqui. Você vê algum problema na fala de Davi aqui? Não. Davi está chamando Salomão a ser fiel. Ser fiel ao seu Deus, à sua tradição, à lei. Ser continuador dessa aliança. Aí chega no verso seguinte, Davi diz assim: também tu sabes o que me fez Joabe. Opa! Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs, seus cabelos brancos, desçam à sepultura em paz. Davi está dizendo: Salomão, seja fiel. Agora, lembra de Joabe? Inferniza a vida desse camarada. Não deixa esse cara em paz. Aí ele vai dizer: olha, com os filhos de Barzilai, o gigante, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também está contigo Simei. Simei é um dos caras que esteve envolvido na trama de Adonias. Filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Primeiro, para a gente ir entendendo a história. Você pode dizer assim: eu estou escandalizado com Davi. Não fique. Não fique escandalizado com Davi. Davi é só um homem do seu tempo. Davi é só um homem da sua época. E para a época de Davi, era assim mesmo. Escreveu, não leu, já era. Era assim mesmo. Matar e morrer na época de Davi não era visto com os olhos com os quais vemos hoje. Não era. Então, por favor, não fique cheio de sentimentalismo, dizendo: meu Deus, como é que um pai, no leito de morte, incentiva o filho a perseguir os seus inimigos? Então, não é que o que a gente vai falar aqui tenha a ver com qualquer juízo sobre Davi. Davi é um homem que está tentando ser o melhor, e em todos os aspectos há de se dizer que Davi sempre foi muito honesto, sincero e verdadeiro. É um homem que está sendo sincero consigo mesmo diante da luz que ele tinha ali. Do ponto de vista do entendimento da história, isso que eu estou dizendo agora é o mais importante. Não é para você dizer assim: ai, que coisa feia Davi fez. Não! Se coloque no lugar de Davi. Qual era a luz que ele tinha? Qual era o discernimento que ele tinha? Quais eram as compreensões que permeavam ele? Então eu não me estranho, eu não fico nem um pouco assustado. Todavia, entretanto, nós estamos lendo esse texto em 2016.
Depois de toda a luz do Evangelho, depois de toda a expansão da compreensão, depois do desnudamento da revelação, da plenificação da vontade de Deus, da encarnação de Cristo, sendo Jesus a plena, total e definitiva fala de Deus para o mundo. Por isso que quando eu digo e afirmo e repito, porque também não só sou eu, um monte de gente que eu já aprendi com outros, de que tudo na vida tem que ser julgado a partir de Jesus, inclusive a Bíblia, é por isso. É por isso. O que Davi fez, ele o fez com sinceridade, com a consciência que ele tinha há milênios atrás. Não dá, é para a gente, com a compreensão que a gente tem hoje, achar bonito o que Davi fez. Imagina. Vamos fazer uma tentativa de uma ilustração. Depois eu aprofundo a questão num nível mais existencial. Mas só para a gente entender o contexto. Imagina um sócio de uma empresa. O cara é sócio de uma empresa e esse cara sofreu na mão de um monte de outros sócios. Desgraçado, miserável. Fizeram um inferno na vida dele. Aí ele agora vai sair, porque ele vai morrer, e o seu filho vai assumir a presidência da corporação. Aí esse pai chega e diz assim: filho, seja ousado, seja empreendedor, seja honesto, seja verdadeiro. Agora eu quero que você infernize a vida de fulano de tal. Porque fulano de tal fez isso comigo. Quanto ao outro cicrano, aquele naquela época também fez isso comigo. Acabe com ele. É de bom tom isso. É sábio isso. O que Davi está fazendo aqui, ainda repito, que para o seu momento histórico se justifique, mas depois do Evangelho, o que Davi está fazendo aqui é transferências de amarguras. O que Davi está fazendo aqui é oferecendo uma herança que vai envenenar a alma do filho. Aí você acha que não? Você vai ver o que aconteceu com Salomão. Eu disse aqui que na primeira aparição de Salomão, o seu irmão estava agarrado com medo de ser morto, e Salomão simplesmente de boa diz assim: não tenha medo, não se preocupe, vai para casa. Só que depois dessa injeção de amarguras que Davi está introjetando no seu filho, dizendo: olha, esse fez mal comigo, faz mal com ele então. Esse me tratou assim, assim, trata ele assim, assim também. Esse me machucou aqui, vai lá e machuca ele também. É isso que está em jogo aqui. Portanto, talvez a grande lição existencial que a gente precisa aprender aqui com essa história toda é sermos capazes de discernir quais são as nossas heranças familiares que nos fazem mal, que nos causem envenenamentos de alma. Vamos terminar a história? Só para a gente fechar a história. Eu quero pontuar alguns versículos que eu considero chave aqui para a gente. Versículo 13. Sai desse cenário, Davi morre, Salomão assume definitivamente. O versículo 12 diz: Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Aí vai acontecer uma historinha aqui. Qual é a historinha que vai acontecer? A primeira historinha é a historinha de Adonias. Lembra de Adonias? Que tentou ser rei e não conseguiu? Pois bem, Adonias chega para Batseba com um pedido. E qual é o pedido de Adonias? Ele chama Batseba porque sabia do poder de influência que a mãe de Salomão exercia nele. E diz: olha, Batseba, intercede por mim a Salomão para que ele me dê Abissag,
a sunamita por mulher. Eu não sei qual era o borogodó que Salomão tinha com essa sunamita. Não sei. E olha que Salomão ter borogodó com sunamita era a coisa mais fácil do mundo. Você sabe que mais na frente, Salomão vai ter um harém. Então Salomão, de mulher, não vai abrir mão nem de unha, de ninguém. Aí Adonias chega, queria antes o reino. Pelo reino, Salomão disse, fica em paz, vai para casa. Mas quando ele foi em Batseba e disse, Batseba, intercede a Salomão para ele me dar a sunamita, Batseba vai lá. O texto vai dizer, é longo, eu não vou ler tudo, mas vai dizer que Salomão construiu um trono da rainha mãe, do lado dele. Então, veja a reverência que ele tinha àquela mãe. E ela sentou no trono e disse, meu filho, eu tenho um pedido para te fazer. E ela diz, faça, pode fazer. Ele diz, olha, na verdade o pedido não é meu. O pedido é do teu irmão Adonias. E ele está pedindo que você ofereça a sunamita e lhe dê por mulher. Aí o versículo 19 diz assim, foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela, se inclinou diante dela, então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela assentou-se à sua mão direita. Então disse ela, só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque não te recusarei. Disse ela, dê a Abissag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Simples, né? Olha como essa história vai terminar. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, por que pedes a Abissag, a sunamita, para Adonias? Ele já deu um piti. Sabe o que é um piti? Se eu fosse imaginar Salomão rodando a túnica real, por que você está bem na sunamita? Olha como é um piti de séculos atrás. Como é que um piti dava um rei? Logo assim, ó. Aí ele diz assim, pede também para ele o reino? Viu que é um piti? Viu como ele ficou todo cheio de não me toca? Ah, ele quer a mulher? Então por que você não vem me pedir logo para ele ser rei? Porque ele é o maior, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruía. Ou seja, lembra o que Davi falou lá atrás? De Joabe, tarará e tererê? Pois então Salomão se enche de um envenenamento e começa a mortandade. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprover, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. É mole ou quer mais? Eu não sei você, mas eu acho tão interessante essas histórias aqui do Antigo Testamento. Hoje eu consigo lê-las assim em paz, sabe? Eu leio assim totalmente em paz. Porque depois que entrou na minha cabeça que Jesus é a chavezinha que abre a compreensão, eu leio essas histórias dando risada. Porque quando Jesus não é a chavezinha que abre a interpretação, o indivíduo é angustiado, né? Como é que eu posso explicar isso? Meu Deus, Davi foi Deus que mandou? Como é que é isso? É de Deus essa morte? Essas questões já não existem mais. Não é não. É só coisa de homem aqui. Tudo coisinha de homem aqui. O piti não tem nada a ver de sagrado. Piti sagrado. Não existe isso. Piti sagrado. Existe não. É só Salomão que endoidou aqui. Surtou geral. E disse a Adonias, que é a mulher, gente, conseguiu minha mãe, veio pedir, por trás, pode saber que tem Abiatar e Joabe, eu vou matar esses fela da mãe, um por um. Não vai sobrar um para contar a história. Aí, enviou, verso 25,
o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Matou o irmão. Aí eu lhe pergunto, você acha que o que Salomão fez não teve, de um modo ou de outro, a legitimação do que seu pai disse lá atrás, no leito de morte? Só teve, meu amigo. Quando Davi disse, se der para matar, mata. Na primeira oportunidade, Salomão aqui já estava cheio de envaidecimentos. Eu sou o rei, meu reino é forte. Aí a mãe dele vem interceder por Adonias, ele já se sente traído até pela mãe. Por que você não me impede logo o reino? Foi lá e mandou matar o irmão. Ou seja, a essa altura do campeonato, a trindade contra Davi, que era Adonias, Joabe, Abiatar, e tinha um Simei também que eu vou chegar nele, o dele é o mais curioso desse Simei. Deu um azar medonho, mas eu vou chegar nele. Aí quanto a Abiatar, só para a gente fechar a história, eu poder fazer os aplicativos, aí diz o verso 26, e Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor. A um ele matou, ao outro ele mandou ir embora. O versículo 28 em diante descreve como Joabe foi morto. E aí vai se dizer aí que, chegando esta notícia a Joabe, que se tinha desviado seguindo a Adonias, que já havia sido morto, Adonias foi morto, sacerdote Abiatar foi exilado, e na sequência chegou a vez de Joabe. Ou seja, Salomão virou um assassino em série. Mas tudo, para o seu tempo, com legitimidade. Quando chegou a vez de Joabe, diz aí que ele fez a mesma coisa que Adonias tinha feito antes. Lembra que eu falei que Adonias antes, quando Davi ainda era vivo, e ungiu Salomão, Adonias se pegou lá nos chifres do altar, e Salomão disse, não se preocupe, vai para casa. Quando Joabe soube que Adonias morreu e Abiatar foi exilado, Joabe disse, já sei para onde eu vou. Vou pegar nos chifres do altar. E eu tenho certeza que, pegado nas pontas do altar, Salomão vai ter misericórdia de mim. Só que Salomão não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Foi dito a Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo, e enviou então Salomão a Benaia, filho de Joiada, que era o verdadeiro carniceiro, dizendo, vai e arremete contra ele. Benaia foi ao tabernáculo, Joabe disse, olha, diz ao rei. E ele disse, sai daí. Ele respondeu, não, eu vou morrer aqui. Aí o vingador disse, eu vou dizer ao rei, rei, o cara não quer soltar a ponta do altar. O que é que eu faço? Mas Salomão não pensou duas vezes, disse, faze com ele como te disse, mata ele, sepulta, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue de Joabe. Não estava segurado nas pontas do altar, morreu ali mesmo. Salomão virou assim, sabe? O sangue babava. Aí você diz, por quê? Porque ele pediu uma mulher. E para encerrar a matança, não tem essa história do Simei? Salomão foi misericordioso, entre aspas. Versículo 36 diz, depois mandou o rei chamar Simei e disse, Simei, vai para Jerusalém, edifica uma casa e habita lá. E não sai dali nem para uma parte nem outra, porque no dia, miserável, que tu sair dali e passais o ribeiro de Cedron, fique sabendo que você vai ser morto. Aí o Simei disse, Adonias morreu. Abiatar foi exilado. Joabe morreu. Comigo o negócio melhorou.
ele mandou eu construir uma casinha e nunca entrar para o lado de cá. Pois bem, o tempo passou, está lá naquela prisão domiciliar, vivendo a vidinha dele. Ao cabo de 3 anos, porque tudo que eu estou dizendo aqui vai se encaixar para os aplicativos finais, 3 anos, minha gente. Uma alma envenenada não subestime o seu veneno. Almas envenenadas podem passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. A raizinha de amargura, quando tiver oportunidade, a espada canta. Depois de 3 anos, aconteceu algo fortuito, nada a ver com nada. 2 escravos do Simei fugiram. O Simei disse: eu vou atrás deles. Atravessou o negócio. Atrás dos escravos. Atravessou. Sempre tem um fuxiqueiro. Salomão foi avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate. E já havia voltado. Ele pôs o pé e voltou. Ele nem ficou lá. Ele pegou os escravinhos dele e voltou. Então mandou o rei chamar Simei e lhe disse. Aí Salomão chama Simei. Não te fiz eu jurar pelo Senhor, dizendo, no dia que saíres para uma outra parte, fiques sabendo que serás morto. E tu não me dissesse que estava feito, era boa essa palavra? Sim. Aí Salomão, por que não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Essa frase, viu? O juramento do Senhor e a ordem que te dei revela muita coisa. Chega um ponto em quem tem poder que ele já não distingue. A fala dele já é a fala de Deus. Ele já fala e ele, o que Deus falou é o que eu falo é o que Deus fala, e fica esse monstro religioso dizendo-se quase um Deus. Aí você vai dizer, não acredito, Salomão matou o cara 3 anos depois, porque ele atravessou, pegou os escravinhos e voltou. Exatamente isso. Disse mais o rei a Simei, bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi. Opa! A justificativa de Salomão ainda resgata as amarguras de quem? De Davi, que disse a ele, transferindo essa herança terrível. Pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça agora a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. E encerra o capítulo dizendo assim, o rei deu ordem a Benaia, o velho cangaceiro, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E por ironia, o capítulo 2 encerra dizendo, assim, na matança, na espada e no derramamento de sangue, se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Aqui a gente termina a história. E entra para a perguntinha. O que é que isso tem a ver comigo? O que que isso tem a ver comigo? Entendi a historinha. Entendi a historinha bonitinho. No iniciozinho, Davi vai morrer e disse, filhinho, vem cá. Filhinho, seja fiel, seja honesto, siga as leis, cumpra tudo. Agora tem um monte de gente safada que você precisa saber quem são. E se tiver oportunidade, mata tudo. O Davi e Salomão disse, amém, papai. Vai lá, bonitinho. Aí nisso, Adonias está lá querendo a mulher, diz, a Batseba pede a Salomão para me dar a mulher. E Batseba disse, meu filho, eu tenho algo para te pedir. E Salomão, senta, mamãe, aqui. Olha, lembra de Adonias, teu irmão? Ele já está lá, é cachorro morto. Ele quer a mulher. E Salomão deu um piti? Não. Ele quer o reino também. E começa a matar. Mata um, exila o outro, mata o outro. Coloca aquele outro numa prisão doméstica. Depois de 3 anos, o cara dá o azar de atravessar o rio e morre também. Por que assim? Guardadas, meus queridos, as devidas proporções, facilmente a gente pode ser envenenado por heranças familiares. E bem-aventurado é quem for capaz de discernir isso. Um dos grandes obstáculos para se discernir heranças familiares negativas
é a falta de tratar a vida com verdade e uma má compreensão de achar o seguinte: não, se eu disser que meu pai, que minha mãe, que meus avós fizeram alguma coisa ruim, se eu disser isso, eu vou estar contra eles. Então eu prefiro cegar e fazer de conta que essa herança não existe. Não faça isso. Você está me entendendo? Não. Assim de filhos que se fazem de cego para os erros dos seus genitores. Tá assim. Tá assim. Porque eles acham que se eles admitirem que aquele comportamento do pai, que aquele comportamento da mãe, se eu admitir que são comportamentos errados, parece que eu estou contra eles. E isso não é amor. Isso não é amor. O mandamento de honrar pai e mãe significa, no sentido mais próprio do termo hebraico, pesar o pai e a mãe em você. A palavra honrar ali dá a ideia de botar na balança, sabia? Como é que é botar na balança em mim? Honrar pai e mãe é botar pai e mãe na balança e melhorar eles em mim. Melhorá-los em mim. Meu pai está em mim, minha mãe está em mim. Aí eu pego essa herança e faço a seleção. Isso não me serve. Isso me serve deles. Eu melhoro eles em mim. Você está compreendendo o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é dizer assim: meu pai é um vagabundo, safado, prostituto, bêbado. Aí eu chego e digo assim: é assim mesmo. Meu filho, estou até achando o netinho parecido com ele, safadinho também. Aí, sem você se dar conta, há uma herança que vai sendo transmitida generacionalmente. Alguém tem que fazer a ruptura. Para o bem dos que vêm. Para o bem dos que chegam. Tem gente que faz isso já sem precisar eu dizer nada, sem essas instruções, por exemplo. Tem muita gente que discerne isso pelo bom senso. Diz assim: não, rapaz, isso aqui eu jamais vou fazer com meu filho. Não é assim, não tem muito disso? Eu sei que tem. Não precisaria nem do evangelho. Tem muita gente que diz assim: não, olha, eu fui tratado assim, eu não vou tratar assim os meus filhos. Não tem muito disso que a gente já... Uma geração não vai se tornando um pouco mais de bom senso do que outra? Olha, há histórias de antigamente, por exemplo, há histórias de tempos atrás que a gente escuta, e teve uma família outro dia que eu fiquei ouvindo as histórias, de que todos os filhos fugiram de casa. Porque o velho do pai lá era um carrasco dos filhos, então todos os filhos fugiram de casa. Esses que trazem essas marcas, pelo bom senso, se disserem assim: eu sofri demais com meu pai ou com minha mãe, eu não vou fazer isso com meus filhos. Já houve um avanço aqui, já houve um bom senso, já houve uma ruptura. E queira Deus que cada um saiba discernir isso, mas isso é perceptível quando são coisas grotescas. Imagina um pai ou uma mãe que espanca um filho. O filho que foi espancado na infância, ele já cresce assim: Deus me livre eu criar os meus filhos do jeito que eu fui criado. Quando é uma coisa muito evidente, é fácil de você discernir. O pior não são nessas coisas gritantes. O pior do que eu estou falando são nas sutis. As sutis são terríveis. São traços de caráter que sutilmente vai passando. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Há uma dimensão de heranças familiares que a gente não muda, viu? Não muda. Por exemplo, eu vejo a atitude de Miguel, que é eu todinho. Chega de meu amigo. Sabe? Tipo assim, se invocar, muito facilmente se invocar. Tipo assim, quando ele se invoca, é bem eu. Ele não é de fazer briga com ninguém. Tipo assim, eu me invoquei com um negócio assim, beleza, tá bom. Valeu. Sai por ali, nem olhe para trás. Porque tem gente que é diferente, né? Não, briga, esperneia, meu Deus do céu.
Aí minha mãe e meu pai que me conhecem, que é desse jeito. Me invoco. Aí outro dia eu vi no Miguel, não sei o que foi na televisão, não sei o que tal. Saiu. Eu digo, filho de quem? Tem coisas que a gente não domina. Está no DNA. Não é verdade? Está no DNA. São coisas que envolvem necessariamente, não é questão de bem e de mal, é questão de traços, de personalidade, de jeito. Há uns mais introspectivos, há outros mais extrovertidos. Cada um tem o seu jeito. O que hoje à noite, pela graça do Evangelho, eu queria que você entender, é que você fosse capaz de discernir essas transferências que geram comportamentos que nos fazem mal. Tem pai desonesto que, querendo ou não ele, transfere isso para o filho. Tem mãe vagabunda que, querendo ou não, consciente ou não, transfere isso para as filhas. Admitir um erro de um pai, um erro de uma mãe, um filho fazer isso, não é feio. Não é feio. Feio é negar o pai ou a mãe por causa dos seus erros. Não. O pai ou a mãe podem ser o que forem, é o pai e a mãe. Mas porque é pai e porque é mãe, eu não sou obrigado a envenenar a minha alma por qualquer que seja a influência que me faça mal. Você percebe que o chamado do Evangelho a todo instante é para gerar no ser humano uma autonomia, um autocontrole, um autodiscernimento, uma capacidade de se fazer melhor. Aí o que eu estou dizendo está tudo no nível teórico e subjetivo, porque eu sei que o que eu estou dizendo ganha concreção na vida de cada um de vocês que me ouvem aqui. Porque cada um de vocês sabem as bagagens que receber. Vocês sabem. Cada um sabe. Cada um se fechar os olhos e dizer assim, olha, eu consigo saber que eu tenho muita gratidão por isso, muita gratidão por aquilo, mas isso me fez mal. E porque eu discerni isso, eu vou romper com isso. E eu não vou transferir isso para frente. Por isso que o que eu estou colocando hoje é, você consegue perceber a herança familiar que envenena a sua alma? Você consegue perceber isso? Você consegue discernir isso? E que Deus, no seu Espírito, nos ajude a fazermos isso, porque se a gente fizer isso, a gente melhora o mundo para a gente. E a gente melhora o mundo para quem vem depois da gente. Não é que Salomão, por ter estado nesse tempo tão distante do nosso, fosse um humano essencialmente diferente da gente. Não, não era. É óbvio que tem um monte de condicionamentos aqui, mas eu estou lhe dizendo porque para mim o texto é explícito, óbvio e claro. As palavras de Davi, o seu pai, no leito de morte, deram o tom das primeiras ações de Salomão filho. Com morte, com vingança e com retribuição do mal com o mal. Aí, para fazer o arremate de tudo que eu estou lhe dizendo hoje aqui, como é que a gente faz a triagem? Escute bem isso, viu? Com isso eu vou encerrar. Como é que a gente faz a triagem? E como é que a gente peneira as heranças familiares? Só tem uma alternativa, meus amigos, com o Evangelho. É só o Evangelho que faz a triagem. Só o Evangelho. E quanto mais do Evangelho eu tenho, mais lúcido eu me torno. Mais capaz de responder à vida com sabedoria eu vou me tornando. Então, para o caso aqui de Salomão, por exemplo,
Eu não responderia no Evangelho o mal com o mal. Jesus ensina a responder o mal com o bem. A Pedro, ele disse, guarda a tua espada, porque o sangue derramado pelas espadas só produz mais sangue, e mais sangue, e mais sangue. O Evangelho me incapacita a fazer essa peneira. Agora, isso não é só nesse caso extremo, é em tudo na vida. Veja mesmo quais foram as influências que você recebeu. Quais foram as influências que você recebeu? Que dinheiro é tudo? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem uma imagenzinha no Facebook, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui, que eu já vi essa imagenzinha. É um cenário de uma mãe com um filho, outra mãe com um filho, e ambas as mães e ambos os filhos veem a mesma cena de um menininho, como se fosse de rua, ou uma pessoa, na verdade é um gari. Aí a mãe olha para esse filho e diz assim, filho, estude para você não terminar como ele. Isso é uma maneira de ver o mundo. A outra imagem, a mãe diz assim, filho, estude para você melhorar o mundo para ele. É duas maneiras de ver a vida. E que a gente perceba ou não, a gente recebeu muita influência, boas e ruins. Porque quem nos influenciou também já recebeu lá atrás, é uma sequência. E o bonito do Evangelho é que ele diz, é possível dar um start agora e recomeçar. E fazer de novo, e fazer correto, e fazer bem feito, e fazer a vida melhor. Com essa peneira do Evangelho. Então que hoje à noite você possa dizer assim, eu me toquei de algumas coisas que eu estou só repetindo. Me toquei disso. Opa, vai ter que ser cortado. Não, eu não vou dar prosseguimento ao envenenamento, ainda que não feito sob consciência. Não é que pai e mãe faz isso, às vezes tem conscientemente mesmo. Mas não é porque faz consciente não, às vezes mãe e pai transferem. Ora, eu estou transferindo coisa para o meu filho, boas e más, eu sei que eu estou fazendo coisa, transferindo coisas boas e más. No gesto, numa atitude, numa ação, numa omissão, num modo de encarar a vida, a gente transfere coisas boas e más. E quem dera que a gente consiga transferir mais boas do que más. Mas a gente transfere. Agora, a lição do Evangelho é que ninguém precisa viver condicionado à herança que recebeu. Ninguém precisa viver. Há a possibilidade de fazer um upgrade, dar uma virada. E trazer o Evangelho para ser o julgador da herança que eu recebi. E o que for útil para a vida, eu abraço. E o que não for útil para a vida, eu melhoro a imagem do meu pai e da minha mãe em mim. Em mim, eles se tornam melhores, porque eu tiro o que não for útil à vida. Que Deus nos abençoe. E que você seja mais sábio do que Salomão. E que a graça e a luz do Evangelho, que tem em nós uma amplitude que não tinha em Salomão, nos faça viver a vida com essa realidade gratificante. Tem gente que às vezes diz assim, devia ser tão bom viver na época de Salomão. Deus me livre. Não, era nada. Quantas coisas ele não sabia que a gente sabe hoje? Você discerniu? Você percebeu quais são os fios condutores do que não é bom e do que não é útil? Percebeu? Peça a graça de Deus no Evangelho, faça a ruptura e siga sendo melhor e melhorando o mundo para os que vêm depois de você.